A segunda fase do design instrucional, pelo modelo ADDIE, é a fase denominada design. O design ele é realizado de forma subsequente à análise. Então, primeiro é feita a análise das necessidades e tal, e depois se passa ao design. O que o design é, na verdade, um planejamento bem metódico, bem sistemático das unidades de aprendizagem que vão constituir aquele objeto de aprendizagem. Uma unidade de aprendizagem é um pedaço do objeto de aprendizagem que contém, digamos, um conteúdo, uma competência, uma habilidade bem determinada que pode ser aprendida de forma atômica, né? A gente tem que pensar que um objeto de aprendizagem não pode ter mais do que uns 15 minutos, enfim, embora os meus vídeos às vezes os tenham, e isso deve ser composto por várias unidades de aprendizagem. Tá? Então é preciso ver o que eu posso dividir nesse meu objeto de aprendizagem, de forma que cada subdivisão não perca o seu significado, né? Cada unidade de aprendizagem não deve depender de outros processos. Tá? Então, uma unidade de aprendizagem está ligada a um ou mais objetivos. Numa unidade de aprendizagem a gente vai ter papéis. Numa unidade de aprendizagem a gente vai ter um fluxo de atividades, que nem um professor planeja quando ele quer ensinar alguma coisa para o seu aluno em sala de aula, né? Cada unidade de aprendizagem vai ser desenvolvida em determinada ferramenta para determinado conteúdo, né? Então, isso é importante. Eu preciso poder avaliar o atingimento dos objetivos de cada unidade de aprendizagem. Então, unidade de aprendizagem é a subdivisão do meu objeto de aprendizagem, de um ponto de vista de design, de projeto. Tá? Para a gente conseguir fazer o projeto ou o design do nosso objeto de aprendizagem, é preciso, para cada unidade de aprendizagem, ver quais são os objetivos específicos, quais são os papéis de professor e aluno, professor e aprendiz nessas unidades de aprendizagem, quais são as atividades que eu vou implementar, que eu vou desenvolver para que essa aprendizagem ocorra, que conteúdos eu vou conseguir trabalhar nessa unidade de aprendizagem, com que ferramentas, dentro de qual ambiente, como eu farei a avaliação. Existem algumas técnicas para a definição desse design, para esse projeto. Uma das técnicas utilizadas é o que a gente chama de matriz de design instrucional, que é uma tabela que vai ter o título de cada unidade de aprendizagem, o objetivo de cada unidade de aprendizagem, os papéis. Então, aqui tem um papel do professor, aqui tem um papel do tutor, aqui tem um papel do aluno, né? Quais são as atividades que o aluno vai fazer nessa unidade de aprendizagem, quanto tempo isso vai levar, qual é o período, a duração, com que ferramentas o aluno vai interagir, através de que ferramentas o aluno vai interagir com o conteúdo, qual é este conteúdo e como se dá a avaliação. Então, num projeto sistematizado de construção de objetos de aprendizagem, o designer instrucional vai preencher uma matriz desse tipo para ter uma noção clara e documentada para todos os outros integrantes do projeto de como é o objeto de aprendizagem em termos de suas partes. Então, matriz de design instrucional é importante para a definição das diversas unidades de aprendizagem do objeto de aprendizagem. Nesse slide a gente pode ver uma descrição um pouco maior de algumas dessas colunas, né? Então, unidades, óbvio, um título para cada unidade. Os objetivos de uma unidade de aprendizagem qual é o resultado que eu espero. Do ponto de vista do aluno, o que eu acho que vai acontecer com esse aluno? Muitas vezes esses objetivos
eles são expressos em termos de uma taxonomia, como a taxonomia de Bloom. Em termos de papéis para cada unidade de aprendizagem, é preciso saber qual é o apoio que o aluno vai receber, o apoio de um tutor inteligente, automático, o apoio de um tutor pessoal, o apoio de um professor, nas atividades mais ou menos complexas, enfim. Em termos das atividades, aqui essa é uma parte fundamental, é preciso definir, é preciso que quem está projetando um objeto de aprendizagem defina quais são as ações que os alunos vão realizar para aprender. Essas ações são baseadas em teorias de aprendizagem, né? Quais são os fluxos? Quando um professor planeja uma aula, ele planeja o desenvolvimento lógico daquela aula para que o aluno tenha compreensão, ou pelo menos deveria fazer isso. A mesma coisa acontece num objeto de aprendizagem, né? Esse professor vai usar estratégias de recordação, de elaboração, de organização, de criatividade, de pensamento crítico, de cooperação. Quais são as estratégias? Cada estratégia está relacionada com diferentes técnicas, né? Se eu quero usar uma estratégia de criatividade, então eu tenho que fazer um objeto de aprendizagem que permita que o aluno expresse a sua criatividade, que elabore histórias, exponha livremente suas ideias, mantenha diários, não sei. Se eu quero que a aprendizagem, nesse objeto de aprendizagem, ocorra a partir de uma colaboração, de uma cooperação entre os alunos, meu objeto de aprendizagem vai ter que permitir que os alunos interajam, senão ele não será um objeto de aprendizagem que utiliza uma estratégia de cooperação. Então, a matriz de desenvolvimento institucional, ela tem que fazer com que o profissional defina as atividades de aprendizagem com segurança, com competência, com convicção. Essa matriz, ela vai permitir que se determine com clareza qual é a duração de cada elemento e a duração total, para ver se isso é exequível, né? Em relação aos conteúdos, é preciso pensar sobre que tipo de conteúdo vai se usar, páginas, arquivos, outros objetos de aprendizagem. Então veja que essa matriz de design vai acabar descrevendo de forma bastante completa como será desenvolvido meu objeto de aprendizagem. A partir dessa matriz, os desenvolvedores vão poder trabalhar, né? Nessa matriz já se pensa em termos de ferramentas que serão utilizadas, né? A avaliação é sempre um problema, mas de que adianta ter um objeto de aprendizagem se não é possível saber se o aluno aprendeu a partir dele? Então, descrever como se dará essa avaliação é fundamental. Então, matriz de design instrucional é uma ferramenta, eu diria, um instrumento bem importante para uma construção sistemática, bem organizada de um objeto de aprendizagem. Existem outros modelos de matrizes de design instrucional. Além da matriz de design instrucional, outras ferramentas, outros instrumentos podem ser utilizados na construção de objetos de aprendizagem. Por exemplo, quando se percebe que esse objeto de aprendizagem, ou que uma unidade de aprendizagem vai usar um filme, uma animação, os roteiros ou os storyboards são uma opção muito interessante para saber exatamente o que vai acontecer ao longo desse vídeo, dessa animação, para que haja a aprendizagem, né? Então, é importante que a gente perceba que o design instrucional tenta trazer técnicas, métodos, uma organização para a construção de um objeto de aprendizagem. E quando a gente usa técnicas, métodos, sistemas, a gente acaba usando formas de documentar, formas de orientar o pensamento, formas de organizar o pensamento, para que, de certa maneira, toda a equipe possa colaborar e tenha um conhecimento claro de onde se quer chegar. Então, design instrucional é uma forma organizada de construir um objeto de aprendizagem. A fase de design
ela é fundamental porque ela antecede o desenvolvimento, a programação propriamente dita. Ela é, então, uma especificação do que se vai fazer.